Opa, lutador, aqui Paulo, da Nutrição de Combate, com mais uma conduta e estratégia para que possa aumentar seu desempenho e performance nos treinamentos e na luta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como que os atletas enraizam as suas práticas alimentares e hábitos e como que isso pode chegar à prática dos cortes de peso realizados e se isso pode ser prejudicial ou não na carreira de um atleta. O estado da arte da nutrição esportiva seria atender a todos os critérios individuais de saúde do atleta, satisfazendo a sua energia e nutrientes, para que possa otimizar a sua composição corporal, o seu objetivo atlético e que facilite as habilidades do atleta em lidar com a comida na cozinha e que abranja toda a periodização de treino daquele atleta. Ou seja, é um sonho de toda a equipe de nutrição e do nutricionista que lidar com os profissionais de artes marciais. Só que não ocorre dessa maneira. A gente sabe que os hábitos são enraizados nos atletas de combate desde cedo. Eles começam no esporte desde a infância até a adolescência, onde eles já criam uma consciência de qual que é a composição corporal e o peso ideal a se alcançar para aquele esporte escolhido. E durante essa fase, eles têm que lidar com essa busca pelo peso, em conjunto com o desenvolvimento da sua parte hormonal e do seu crescimento. Então, muitas das vezes, eles enraizam, né, eles sobem uma classe de peso justamente ali durante a fase de adolescência, por estar crescendo, né, e desenvolvendo. Então, eles acabam subindo uma classe de peso do que eles lutavam antigamente. E essa consciência de peso corporal começa a culminar em algumas pressões internas e externas no atleta. As pressões internas, elas provêm do fato de o atleta querer pertencer e se sentir verdadeiramente um atleta. A gente tem uma coisa que a gente chama de cultura do esporte. A cultura do esporte, ela é mais forte para os atletas do que a cultura do seu país, do que a cultura da sua família. A cultura do esporte são hábitos praticados pelos atletas, né, de clubes, pelos atletas de uma equipe, que toda equipe se sente na obrigação de estar fazendo aqueles hábitos, né, para obter uma vantagem, um objetivo. No nosso caso aqui a gente fala, né, de corte de peso. Então eles seguem os exemplos dos profissionais, né? E esses exemplos, essa cultura, ela ultrapassa as barreiras dos países. A gente pega atletas de países diferentes que convergem para os mesmos hábitos alimentares e ultrapassa gerações, tá? Então a gente chama de cultura do esporte. E através daí que o atleta vem desenvolvendo as suas estratégias de alimentação e a sua alimentação, que é o que o atleta chama de alimentação adequada, né? Nós temos passagens, né, de atletas profissionais onde eles relatam, né, como que a questão do corte de peso durante uma pesagem oficial, né, onde a gente tem um relato de um ex-campeão brasileiro, né, de artes marciais, onde ele estava na sua pesagem e ele não precisou, nesse episódio, bater o peso devido a ter subido, né, recentemente uma classe. E ele estava sentado, né, ele ainda citou o hábito dos russos, né, que estavam ali naquela concentração também da pesagem, né, os russos correndo, ele ainda enfatizou com seus bonés, com seus moletons, né, para bater o peso, e ele se sentiu com espírito de ausência naquele momento, né? E o que ele fez? Ele vendo aquele pessoal todo correndo, só ele que não, ele mesmo assim ele pegou a garrafa, né, o líquido que ele estava tomando antes da pesagem, para tentar aumentar um pouquinho o seu peso e ficar no máximo da classe de peso ali que ele poderia, para amenizar um pouquinho. Mas ele se sentiu fora, né? Então,
isso mostra uma questão do pertencimento, né, que é essa cultura no esporte, né? E muitos atletas utilizam isso aí também para estarem mais concentrados, né? Eles usam isso como uma vantagem mental, né? Tanto na questão da obtenção de mais força, né? E mais aderindo, conseguindo assim mais vantagem sobre o seu adversário menor, mas também tem aquela questão que o atleta que consegue às vezes bater mais peso, ele é admirado, né, pelos seus companheiros e é considerado como membro da equipe, tá? E isso gera uma cultura dentro do esporte de combate que já vem há um tempo, tá? Então, a partir daí, o atleta começa a ter um olhar fixo dentro do seu peso, né? Tudo para ele significa o número que ele vai conseguir naquela balança, tá? Então, desde a adolescência, ele já começa a ter esses gatilhos e essa noção. E ele vai buscar nos seus semelhantes. A partir daí, começa a desenvolver o que a gente chama de que não é uma nutrição adequada, né, para atletas, né, para esporte. E eu vou citar algumas passagens que foram tiradas de um estudo de Cláudia Zidel, um estudo agora de 2021, onde ela reflete determinantes dos hábitos alimentares de atletas e estratégias alimentares, quais são os determinantes. E nesse estudo ela extrai entrevistas, né, onde ela considera o porquê dos atletas estarem optando por determinada alimentação, quais são os pensamentos deles na véspera de peso. Então eu vou citar uma primeira entrevista de um atleta, quando ela exemplificando o foco do seu peso, né? A atleta fala o seguinte: quando tenho competição, digamos em março, em janeiro começo a levar uma vida visando manter o peso e gerar as condições para chegar aos 70 ou mais próximo aos 70, tá? É um atleta masculino de arte marcial brasileiro aos 22 anos, tá? E que participava de campeonatos nacionais e internacionais. E então ele relatou, né, como que ele começa a ficar quando chega próximo a uma competição, né, o foco do peso dele ali. E os atletas, principalmente os brasileiros, ele tem uma relação com o termo alimentação adequada, com os significados rigidez, disciplina, alimentação restrita, tá? E isso culmina em alguns hábitos, né, dos atletas. Então, por exemplo, no Brasil, né, a refeição mais rotineira que a gente tem, e almoço e jantar, seria a nossa mistura de arroz e feijão, né? Quando os atletas estão com esse hábito, com esse foco, né, explícito em alguns alimentos, né, eles começam a cortar alguns grupos de alimentos, né? E a partir daí eles começam a tirar o que é uma cultura no país para praticar a sua cultura do esporte, tá? E isso começa a prejudicar o atleta até em suas reuniões familiares. Então, o atleta, quando ele pratica uma alimentação que é fora, que ele sabe que ele saiu da sua dieta, do que ele considera a alimentação adequada, ele começa a sentir um sentimento de culpa. E então, toda vez que ele sai, né, fora de temporada, no final de semana, ele tem esse sentimento de culpa, tá? Então, eu vou citar mais uma passagem de uma atleta que evidencia justamente isso que eu estou falando. A atleta,
ela tem um conceito de alimentação adequada, a princípio, e posteriormente ela relata o que seria essa alimentação adequada, mas depois a gente pede a entrevista pede para ela relatar qual que era realmente a sua alimentação. E a gente vê uma dicotomia, né, entre o que ela fala que é uma alimentação adequada e o que ela realmente praticava, tá? Então, o relato da atleta é o seguinte: é uma judoca brasileira, né, que ela fala, uma alimentação saudável tem muita fruta, verdura, mas tudo controlado. Não muito, mas não pouco. Carboidrato, que a gente consome muito, mas eu sei que tem que ser integral, grão, né? Porque o corpo absorve melhor. Aí ela cita o exemplo de frango, carne, peixe, suplemento também. O atleta gasta mais, mas ao mesmo tempo tem que ser controlado, né? Principalmente no judô, por causa da questão do peso, tá? Foi a fala dessa judoca feminina, nesse estudo de Cláudia Riedel, né, em 2021, né, onde ela faz um estudo qualitativo, né, de entrevistas, né, nesses atletas, para pegar esses hábitos e essas ideias, né? Então ela cita, né, o que é essa alimentação adequada para ela. E em posterior, ela diz como que é a sua alimentação. E ela relata o seguinte: eu como muito fast food, gosto de comer fast food, certo? E eu gosto de comer muito também. E sei que é errado. Às vezes não é fast food, é só a coisa errada, na hora errada. Para ser sincero, a preocupação com peso é maior quando tem competição, tá? Então, tudo que ela falou que ela considera uma alimentação adequada, né, no primeiro relato, no segundo relato, ela contradiz na sua prática tudo que ela achou que era importante, tá? E na época da Semana da Luta, até os atletas que não têm habitualmente uma prática de fazer restrições ou estratégias mais severas, eles começam a fazer, tá? E quais são as práticas adotadas na Semana da Luta? Na Semana da Luta, os atletas recorrem a práticas, por exemplo, de jejum e desidratação, tá? Nas práticas de desidratação, são usuais restrição hídrica, né, cuspir, gomas de mascar, uso de sauna, praticar exercícios com moletom, tá? Laxantes, diuréticos. Então, essas são práticas que a gente tem no esporte, tá? E a gente tem relatos também nesse estudo que evidenciam essas práticas, né? E podemos citar um relato agora de uma atleta evidenciando justamente essa questão de pertencimento. Na véspera da competição, não bebo nem como nada. Ou tomo café da manhã e almoço por volta das 14 horas e depois não como nada, até pesar 14 horas do dia seguinte. Então, fico 24 horas sem beber e comer. Também foi um atleta masculino de 22 anos de artes marciais, tá? Brasileiro. Vamos ver uma outra passagem, um relato desse estudo. Véspera da competição, venho para a academia e corro de suéter, vou para a sauna. Prefiro parar de comer a me exercitar mais. Em casos extremos, algo que não faço há muito tempo ou recorro é a questão do diurético, que é horrível, eu não quero mais usar. Me dá tontura, te quebra, aí você fica com cãibras e fica mais fraca. Isso prejudica muito o desempenho. Tá? Também é um relato de mais um atleta desse estudo, né? Que enfatiza essas práticas na Semana da Luta. Tá? E por que não se deve, né, adotar
que devem ser evitadas, né, essas restrições hídricas, né, essas práticas, estratégias de desidratação, né, severas, né, agudas, né, ao longo da semana da luta. Porque elas reduzem, né, a água corporal, reduzem eletrólitos, reduzem o tecido muscular, glicogênio, elas alteram o metabolismo cardiovascular, a termorregulação, que vai diminuir o seu desempenho e vai promover alterações também mentais, né? Como dificuldade de concentração, entusiasmo, nervosismo, tá? Estado de alerta. Então, essas são alterações comprovadas mediante um processo que a gente tem recorrente, né, nas semanas da luta, que são desidratações e condutas severas, tá? E a gente tem, né, estudos, né, que comprovam essas práticas, né? Então, a gente tem uma evidência de 2016, né, de Mitchells e Nicholas, onde eles evidenciam a perda de peso, né, de atletas profissionais e na semana da luta. Então, eles pegam o peso corporal, né, eles avaliam também a questão da desidratação ali no período de base, né, antes, durante a pesagem oficial e no momento da luta, né? E o que eles constatam é que mesmo após os atletas terem recuperado mais do que seu peso de base durante 32 horas de recuperação entre a pesagem e a luta, 47% desses atletas estavam desidratados e 53% estavam significativamente desidratados, mais desidratados ainda, tá? Então, o tempo não foi suficiente, mesmo você tendo um tempo de 32 horas ali, não é suficiente para você recuperar a sua hidratação, tá? Nós temos um estudo também de 2018, né, de Alves, de Tácito Júnior, onde eles analisam a fisiologia, né, pós uma RWL, que é uma rápida perda de peso, quais são as alterações fisiológicas, né, nos atletas. Então, eles avaliam a composição física, eles avaliam a densidade da urina, para avaliar a questão da hidratação, e avaliam a força do atleta na questão da prensa manual, tá? E a gente tem um efeito positivo no decorrer do tempo, né, à medida que o atleta perde a sua massa corporal, na questão dele aumentar, né, a sua densidade da urina e estar desidratado após as 24 horas de recuperação da pesagem oficial, tá? E também tendo diminuição na sua força, tá? Então a gente tem bastante evidência, né, das alterações que são recorrentes mediante a operações de RWL, né, de rápida perda de peso ou de desidratação aguda, tá? E a questão da gente tá fazendo uma estratégia diferente, as objeções, né, seriam, então qual conduta eu posso fazer, né, como que se é uma prática, eu preciso dela para tá me concentrando ao longo da luta, eu preciso né, a minha equipe faz, ou isso já eu me sinto como uma vantagem mental. Então, a conduta a ser realizada nesse sentido é justamente otimizar uma outra coisa que o atleta tem controle, né, para ele fazer durante a sua preparação, que lhe dê segurança também, né, e concentração, ao invés de uma estratégia que possa prejudicar ele, né? Então, uma das questões do atleta recorrer
ao processo de perda de peso, de rápida perda de peso, ali na véspera da luta, né, de fazer o peso, a questão é de uma segurança, né, de uma vantagem mental. Então a gente tem que buscar essa vantagem mental em outro artifício que ele consiga dominar também, tá? E um outro critério seria comprovações que a gente tem, né, na literatura de outras estratégias que são possíveis, né? A gente está fazendo uma perda de peso de uma forma que não prejudica a sua saúde, no sentido de não culminar um déficit de energia relativo, né, que pode gerar uma carência no seu desempenho, na oferta de nutrientes, no seu metabolismo e culminar num desempenho inferior, né, tanto no treinamento como na luta. Então a gente tem estratégias que otimizam, né, tanto essa oferta de nutrientes e também não deixam ocorrer adaptações metabólicas, né? Nós não sabemos até que ponto as adaptações metabólicas podem ser influentes, né, nessa ciclagem de perda de peso recorrente que os atletas de combate se envolvem, tá? Então essa é mais uma evidência, né, que a gente tem, né, para a gente estar controlando, né, e sabendo da onde que vem os aspectos, né, de corte de peso, e para que a gente comece a ter olhos abertos, né, para outras tentativas também, né? Não é que é certo ou errado, tá? Tem atletas que têm pontos positivos, né, durante uma estratégia. Hoje a gente tem na literatura que estratégias de perda de peso, a gente tem um limite, né, cientificamente comprovado, né, para fazer um processo de desidratação. Então, até certo limite, se o atleta tiver com uma nutrição adequada, né, uma hidratação adequada, né, mas isso depende de uma orientação, tá? Mas independente disso, são dicas e orientações para que a gente tenha um olhar aguçado, né, em tudo que está de novo na literatura e que a gente possa estar explorando novas estratégias para aumentar a saúde e o desempenho no esporte de combate. Lutador, e se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, né, e é importante para você, comente, né, gostei, não gostei. Isso é muito importante para mim estar derivando, né, e estar fazendo mais conteúdos para que a gente possa continuar evoluindo juntos.